Uma dúvida muito comum entre as pessoas que estão entrando nesse mundo de peptídeos, uma dúvida recorrente que vários alunos da consultoria trazem para mim lá no meu WhatsApp, no Instagram muitas das vezes, aqui nos comentários do próprio YouTube. Breno, por quanto tempo eu posso usar tal peptídeo? Eu preciso fazer um período on, eu preciso fazer um período off, eu preciso ciclar peptídeos? E quando eu vejo essa pergunta, eu sei exatamente o que aconteceu. Essa pessoa, na maioria das vezes, ela consumiu a vida inteira conteúdo sobre esteroide anabolizante, ela aprendeu toda aquela lógica de ciclo, né? E ela transplantou toda essa lógica para o mundo dos peptídeos como se fosse exatamente a mesma coisa, como se os peptídeos e os esteroides anabolizantes, as bombas, tivessem o mesmo mecanismo, a mesma fisiologia, e o seu corpo ele vai responder da mesma maneira, só que não é assim que funciona. Beleza? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que peptídeos não são esteroides. Enquanto você não entender essa diferença a nível de mecanismo, você vai continuar errando o seu protocolo, desperdiçando o seu dinheiro suado e deixando todo o resultado na mesma, você não vai ter resultado. Mas antes da gente seguir com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Caso você não curta esse vídeo até o final, você retira o seu like lá no final, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Toda essa cultura de ciclo, eu vou ciclar para ir pra praia, eu vou ciclar para ficar top pro verão, pro carnaval. Essa cultura, ela não surgiu do nada, ela tem uma história por trás, e essa história, ela foi construída em cima de uma premissa burra, ignorante, desde o início, e eu já vou te explicar o porquê disso. Quando você utiliza um esteroide anabolizante, uma testosterona sintética, por exemplo, o que acontece com o seu corpo? A partir do momento que você injeta essa substância dentro de você, simplesmente você está colocando uma molécula dentro do seu corpo que o seu corpo ele nunca viu antes. Ele não reconhece essa molécula. Essa molécula ela não tem um receptor específico para ela. Ela basicamente atropela todos os checkpoints naturais de regulação do seu organismo e ela força uma entrada, uma ativação direta lá no receptor androgênico. Não é uma conversa entre a molécula e o seu corpo. É basicamente uma invasão. Pensa naquela bola de demolição da construção civil entrando e destruindo todo o seu corpo internamente. É exatamente isso que os esteroides anabolizantes eles fazem. E eu não estou condenando, beleza? Só estou te explicando. O seu organismo, ao contrário daquilo que te contaram, ao contrário daquilo que você talvez imaginava, ele não ignora esse sinal. Ele olha para esse sinal artificial e ele toma uma decisão muito simples. Se tem alguém mandando de fora, obviamente eu não vou produzir de dentro. Então o seu eixo hormonal, aquele mesmo eixo responsável por regular a produção endógena de testosterona, ele simplesmente desliga por completo. Não é um desligamento parcial, eu vou usar uma dura, então eu vou ter metade da minha produção. Não, ele vai desligar de maneira completa desde o primeiro momento que você injetou. O seu hipotálamo, ele para de liberar GNRH, e sem GNRH, a sua hipófise para de liberar LH e FSH. E sem esses dois marcadores chegando nas suas células de Leydig, dentro da sua bola, dentro do seu saco, essas mesmas células, elas param de produzir testosterona de uma maneira endógena, de uma maneira natural. Ou seja, você aplicou uma substância, Durateston, enantato, e o seu sistema imediatamente fechou toda a fábrica. Tudo foi desligado no exato momento que você injetou essa molécula. E o erro que a galera repete durante décadas começa exatamente quando surge aquela ideia de ciclar. A solução não é ciclar, beleza? E ficar entrando e saindo, ligando e desligando os receptores de uma maneira abrupta. Justamente porque quando você zera, quando você tira o esteroide de uma hora para outra, o seu eixo hormonal ele não acorda no dia seguinte e fala, vamos voltar a produzir porque também falta. Não, muitas das vezes ele não vai voltar depois de 1 ou 2 semanas, talvez meses, e às vezes, quando esse eixo ele é reconstruído, pode ser que essa reconstrução aconteça de uma maneira incompleta, e eu vejo isso direto lá nos meus alunos, quando eles mandam a anamnese, parou de utilizar esteroide anabolizante há, 6 meses, 8 meses, e ainda tem um déficit absurdo nos marcadores de fertilidade, LH, FSH, produção natural de testosterona dessa pessoa tá baixa pra caramba. Então, calma que eu já vou te explicar, caso você queira utilizar esteroide anabolizante, qual é a maneira mais natural de fazer isso, sem ficar se lascando nos protocolos, beleza? Mas Breno, não é o tema do vídeo, você não fala de bomba, você fala de peptídeo. Calma, que a gente já vai chegar lá, você só precisa entender essa diferença de ciclar, não ciclar, e por que essa lógica não se aplica nem com esteroide anabolizante, muito menos com peptídeo. Calma que a gente já vai chegar lá. O caminho mais natural é justamente aquilo que a gente chama de blast and cruise, e talvez você já conheça, saiba como que funciona na prática. Para quem não sabe, você acelera durante um ponto específico, tá? Pensando em uma competição, né? Pensando quando eu competia lá no bodybuilding, 2 a 3 meses para a competição, acelera, doses mais altas, mais compostos durante o protocolo. A gente chama esse período de blast, né, utilizando doses mais altas. Logo em seguida, depois que você atingiu aquele objetivo, você volta para uma dose próxima de uma dose de reposição fisiológica. A gente chama essa parte de cruise. Então, por isso, blast em cruise. Você nunca abandona esse sistema e deixa um vácuo se instalar, tranquilo? Justamente porque o seu corpo
ele não foi feito para lidar de uma maneira legal com essa oscilação entre esses dois extremos, tranquilo? O seu corpo ele foi feito para operar justamente dentro de uma faixa de estabilidade. É isso que o seu corpo busca durante o tempo inteiro, homeostase, equilíbrio. Mas mesmo que você entenda tudo sobre esteroide anabolizante, mesmo que você já saiba tudo isso que eu estou falando aqui, está achando um saco, tem muita gente que ainda comete esse erro gravíssimo. Então eu preciso alertar, porque geralmente essas pessoas pegam essa mesma lógica, essa lógica de ciclar, de ficar ligando, desligando o receptor de blast and cruise também, que é o mecanismo mais fácil, e transplanta essa lógica para o mundo dos peptídeos, como se o mecanismo ele fosse exatamente a mesma coisa. Então pensa comigo, um esteroide anabolizante, a gente já sabe o que é. Uma molécula sintética que o seu corpo ele nunca viu antes. Esse esteroide ele força uma ação direta, ele não pede permissão. Já um peptídeo, ao contrário disso tudo, é simplesmente um sinal biológico. Eu já falei isso em diversos outros vídeos. Todos os peptídeos eles são basicamente sequência de aminoácidos. E adivinha do que o seu corpo inteiro é formado? Sim, sequência de aminoácidos. Então a gente está falando a mesma linguagem. Quando a gente aplica um peptídeo, trazendo essa mesma analogia de comunicação, o que a gente está fazendo é adotar a mesma linguagem que o seu corpo já entende, que ele já fala fluentemente desde o dia que você nasceu pensando naquela sequência de aminoácidos. Pensa num peptídeo, qualquer peptídeo, como se fosse aquele mesmo exemplo, né, que eu uso em todos os vídeos. Pensa nele como se fosse uma chave, tranquilo? Uma chave que encaixa em uma fechadura específica. Esse peptídeo, ele não arromba a porta, ele bate com educação e essa porta, ela se abre. E o que o peptídeo faz? Ele entrega uma mensagem lá dentro desse receptor. E essa mensagem é uma mensagem muito específica, uma mensagem direcionada. Ela tem início, tem meio e tem fim. Quando essa mensagem é entregue, o que o seu corpo faz? É simplesmente responder de uma maneira coordenada, respeitando todos os checkpoints naturais de regulação que aquele esteroide anabolizante ele simplesmente atropela. E quando o seu corpo recebe esse sinal trazido pelo peptídeo, o que ele faz? De uma maneira magnífica, ele responde, ele te entrega aquilo que você pediu e você colhe o resultado. Percebe como existe uma diferença brutal entre peptídeos e esteroides anabolizantes? Quando você utiliza qualquer tipo de peptídeo, você não está substituindo nenhum sinal endógeno do seu corpo. Você está simplesmente sinalizando para esse sistema para que ele funcione de uma maneira melhor. Vamos pensar no Ipamorelin, por exemplo. Quem já me acompanha já conhece sobre esse peptídeo. Caso você não saiba, o Ipamorelin, ele não é como se fosse um GH sintético, aquele GH que você compra lá na farmácia. Quando você utiliza o Ipamorelin, esse peptídeo, você não está colocando mais hormônio do crescimento de fora para dentro. O que você está fazendo com a utilização do Ipamorelin é simplesmente estimular a sua hipófise a liberar mais do seu próprio GH endógeno, respeitando todos aqueles pulsos naturais que o seu corpo ele já faz. Então, é um peptídeo que está simplesmente amplificando, aumentando esses pulsos. E a mesma coisa acontece com vários outros peptídeos, BPC-157, GHK cobre. Toda essa lógica que eu acabei de te explicar se repete com diversos outros peptídeos que funcionam dentro desse mesmo mecanismo. E agora que você já sabe que o peptídeo ele é simplesmente um sinal, ele não é uma substituição, o seu eixo hormonal ele não vai desligar, ele não vai ficar zoado, comprometido. O seu corpo ele não entra naquele modo desligamento total, igual acontece com a utilização dos esteroides anabolizantes. Muito pelo contrário, em alguns casos o peptídeo ele pode melhorar essa função, justamente pensando em eixo hormonal. Então, quando a gente fala de peptídeos, a gente está falando de restaurar padrões fisiológicos que por algum motivo eles estavam desregulados devido a envelhecimento, devido a estresse crônico, inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina, sim, todas aquelas falhas biológicas que eu falo incansavelmente em todos os vídeos. Então você não deve aplicar aquela lógica errônea de ciclo para essas duas substâncias, nem para esteroides e muito menos para peptídeos, porque não faz o menor sentido. Tendo em vista que o peptídeo é um sinal biológico, ele não desliga o seu eixo, ele respeita toda a sua fisiologia. Qual seria a lógica de você ficar ciclando peptídeos, ligando, desligando, toda essa sinalização de uma maneira aleatória? Não tem lógica, a não ser que você não tenha grana, aí você para, não tem o que fazer. Mas pensando na melhor estratégia, você mantém. Você pode sim ajustar a dose ao longo desse processo, ao longo do protocolo, mas você não tira esse peptídeo, você não cicla peptídeo. Mas Breno, como que eu faço para saber a hora de parar? Se baseia apenas no seu desfecho biológico. O que é isso, Breno? Você não para de utilizar o BPC-157 porque, sei lá, você cheguei na semana 8, então agora parou, acabou o protocolo. Não é assim que funciona. Você para de utilizar esse peptídeo quando o tecido que você estava tentando reparar, de fato, esse tecido ele se regenerou, ele se cicatrizou e a sua função natural ela foi restaurada. GHK cobre. Você não para de utilizar o GH cobre porque, sei lá, tá no protocolo 2 meses, então chegou em 2 meses, parei. Não.
Você pode reajustar a frequência, talvez você ajusta a dose pensando naquele acúmulo de cobre que acontece lá na sua corrente sanguínea, falando especificamente do GHK-Cu, mas você não abandona esse sinal de uma maneira abrupta, justamente porque você está reprogramando a expressão de todos os seus genes, trazendo esses genes para um perfil muito mais saudável. Existe inclusive uma categoria de peptídeos que eu gosto de chamá-los de peptídeos para a vida toda, tá? Peptídeos full time. O que é essa categoria, Breno? Basicamente, a gente está falando daqueles peptídeos que atacam falhas fundamentais da nossa fisiologia, da fisiologia humana. E essas falhas, elas não desaparecem com 8 semanas, com 12 semanas, com 4 meses. Geralmente são falhas que acompanham você enquanto você estiver vivendo nesse mundo caótico. Essas falhas tá desde o momento que você nasceu até o momento que você vai embora. Justamente porque você está o tempo inteiro sendo bombardeado por alimentos ultraprocessados. Você come doce o dia inteiro, toda semana, estresse crônico, o seu sono ele está altamente comprometido e todo aquele resto que você já sabe. Então, para esse tipo de peptídeo, pensar naquela ideia de ciclo é a mesma coisa de você chegar para mim e falar: ah, ok, eu vou começar a ciclar a minha respiração. Ok, parei de respirar, daqui a pouco eu vou. Não, você está doente. Ah, Breno, eu vou ciclar tomar água. Hoje eu tomo, amanhã eu não tomo. Vou ciclar comer. Porra, você ficou maluco? O que você está fazendo quando você está nesses peptídeos que eu acabei de categorizar como peptídeos para a vida inteira? Você sustenta esse sinal, porque é justamente esses carinhas, esses peptídeos que estão mantendo todo o seu sistema funcionando, percebe? Agora, claro que existe uma categoria muito específica de peptídeos que demandam uma pausa estratégica. E nesse ponto, presta atenção para você não confundir tudo e voltar lá para o início. Ah, eu preciso ciclar. Não, calma. Essa pausa não é um ciclo no sentido de esteroide anabolizante que você aprendeu durante a sua vida maromba, tranquilo? Não é para você ligar e desligar. Não é tentar dar um respiro para o eixo voltar e depois você retornar. Não, a razão é completamente diferente. Existem alguns peptídeos, principalmente aqueles que mantêm um sinal constante por muito tempo, como por exemplo CJC 1295 com DAC, que podem causar um fenômeno que a gente já conhece como dessensibilização de receptor, aquele down regulation que eu já falei em outros vídeos. Caso você não saiba, Breno, me explica, eu não sei o que significa. Toda vez que você bombardeia um receptor com um sinal contínuo, peptídeos, sem uma pausa, sem uma variação, a sua célula, ela de uma maneira muito inteligente, ela se protege. Ela começa a trazer para dentro, né, dessa célula, tirando da superfície todos aqueles receptores. Então, o que ela está fazendo é basicamente se proteger. Então, ela reduz a expressão lá da superfície da membrana e aquele sinal que estava funcionando de uma maneira top, agora esse sinal ele bate na porta, ele tenta encaixar a chave lá na fechadura, só que ninguém atende essa porta, ela vai continuar trancada, beleza? Down regulation simples. Quando isso começa a acontecer com alguns peptídeos específicos, aí sim faz sentido você fazer uma pausa estratégica para que todos aqueles receptores eles voltem a se expressar de maneira adequada, daquela maneira que você busca, beleza? Mas isso não é um ciclo no sentido bodybuilding, beleza? Não é ciclar por carnaval, isso é simplesmente um manejo de receptor, é uma estratégia que você adota de maneira pontual, baseada em mecanismo, baseada em fisiologia, não à torta direita. E nesse ponto do vídeo, eu preciso dar aquele meu recadinho de sempre, caso você esteja entrando no mundo dos peptídeos e não faça a menor ideia de como esse mundo ele pode te ajudar, e eu te garanto que esse mundo ele tende a te ajudar. Caso você já tentou algum protocolo de algum amigo, com tirzepatida, com Mounjaro, com Reta, GHK-Cu aplicando no cabelo, para pele, caso você não saiba completamente nada e está sendo enganado por vários gurus expert em peptídeos, eu tenho uma solução que vai te ajudar, vai te fazer economizar grana, tempo e vai potencializar altamente os seus resultados. Se você acessar a descrição desse vídeo, o primeiro link é o meu site da minha consultoria online. Você entra no site, você escolhe o plano e a equipe entra em contato com você para a gente elaborar um protocolo embasado na sua fisiologia, naquilo que os seus exames nos mostram. Obviamente, a gente precisa de exame para saber qual peptídeo utilizar, qual protocolo funciona melhor para o seu caso específico, beleza? Link no primeiro comentário fixado, link na bio do canal. Entra no site, escolhe o seu plano e bora. E nesse ponto do vídeo, você pode estar se perguntando: então, Breno, como é que eu sei que o protocolo que eu estou fazendo de fato faz sentido? Como que eu sei se aquilo que eu estou gastando o meu dinheiro suado está indo para o lugar certo ou se eu estou simplesmente alimentando o ralo? Existem 3 cenários práticos que separam um protocolo bom de um protocolo merda. Independente se você vai entrar na consultoria agora ou não, esses 3 critérios eles vão servir para que você consiga avaliar com mais clareza se aquilo que você está fazendo tem um fundamento por trás ou se é achismo, bro science. Primeiro cenário, o protocolo ele precisa combinar peptídeos com mecanismos complementares. Grave essa palavra.
não redundantes. E aí você pergunta, Breno, o que é isso? Não adianta você empilhar dois peptídeos que atuam exatamente na mesma via, no mesmo receptor, fazendo exatamente a mesma coisa. Se você está utilizando, por exemplo, sermorelina junto com CJC 1295 sem DAC, por exemplo, ambos são análogos do GH-RH, eu já fiz vídeo sobre eles. Então, são dois peptídeos que disputam o mesmo receptor, aquela mesma fechadura. Você não está potencializando porra nenhuma, você está criando uma concorrência pela mesma fechadura, beleza? Então, obviamente, algum desses peptídeos vai ser desperdiçado. O protocolo inteligente, ele une mecanismos que se somam. Um age na liberação do sinal e outro peptídeo ele age na amplificação desse sinal, beleza? E aí você, mais inteligente, coloca outro peptídeo que age no reparo tecidual, outro peptídeo que age na modulação inflamatória. Então você tem várias camadas trabalhando em sinergia, não disputando o receptor. O segundo critério, o protocolo, ele precisa respeitar o tempo biológico de cada via. E aqui que a galera ansiosa pra cacete se ferra. A pessoa começa a utilizar o BPC-57 na segunda-feira e lá na sexta-feira ela já está querendo ver resultado, ver um milagre. Não funciona assim. Reparo em mucosa intestinal, dependendo do nível, dependendo do dano, pode acontecer rápido. 4 a 8 semanas você já está colhendo ali algum resultado. Reparo em ligamento, tendão, cartilagem, demora meses, justamente porque são tecidos com baixa vascularização. Demora para aquele produto, né, para o peptídeo chegar, porque são tecidos que têm pouco fluxo de sangue chegando até eles. Então, quando você, devido à sua ansiedade, não respeita esse tempo biológico, você tende a abandonar o protocolo antes de você colher um benefício. O terceiro critério, todo e qualquer protocolo precisa ter um acompanhamento embasado em um marcador mais objetivo e não por puramente achismo, né, olhando no espelho. E aqui tem um ponto que eu bato com todo aluno toda semana. Você não avalia resposta de peptídeo olhando se o seu shape mudou lá no espelho do seu banheiro. Você avalia os seus exames, você olha o seu hemograma, perfil lipídico, marcador inflamatório, perfil hormonal, glicêmico, vários outros, vitamina D. Você observa o seu IGF-1 quando você está em um peptídeo, né, que tem sinalização da via do GH. Então, sem um marcador objetivo, você está no escuro. E a biologia no escuro é a receita para você errar e para você abandonar o protocolo. Esses três critérios, eles parecem simples quando você escuta, mas a maioria das pessoas que chega até mim, elas falham em pelo menos 2 desses 3 que eu acabei de falar. Por isso que a maioria dos protocolos, eles tendem a não entregar resultado e a galera continua falando que peptídeo não funciona. Essa pessoa, muitas das vezes, ela não utilizou na dose correta. Eu pego diversos casos com dose que não é eficiente, tá? Existe uma dose mínima eficaz. E o que mais acontece, de fato, é a pessoa utilizar durante 8 semanas, 12 semanas e depois ela parar. Não deu tempo, às vezes estava quase, e aí a pessoa interrompeu e achou que não funcionou. A gente não está falando de medicação, de esteroide anabolizante, não é uma trembolona que vai mudar o seu shape em 4 semanas. Calma, você precisa de ter paciência. O sinal ele entra, o seu corpo interpreta e ele te responde te apresentando as melhorias que tendem a demorar a acontecer. Calma. Então o vídeo de hoje foi sobre isso, diferença entre esteroides, anabolizantes, peptídeos, por que não faz sentido você ciclar peptídeos, tranquilo? Se você curtiu esse vídeo e ainda não deixou o seu like, já paga 10 flexões que você tá errado, era para ter feito lá no início do vídeo. Deixe seu like agora, compartilhe esse vídeo, se torna membro do canal. Postei ontem à noite, quase meia-noite, eu coloquei todo o protocolo daquele meu penúltimo vídeo sobre retatrutida, né, aquele vídeo que tem o título Migrou, Travou. Eu tinha prometido um protocolo lá para a Elite Metabólica, né, que é a galera membro do canal. Se você não é membro, se torne membro para ter acesso a todos os PDFs, onde eu coloco doses, tempo de uso, combinação, tudo detalhado, com explicação de mecanismos. Geralmente, os PDFs, eles são nada mais, nada menos do que um resumo mais detalhado de todas essas aulas, de todos esses vídeos que eu faço aqui, tranquilo? Se torne membro do canal para você ter acesso ao protocolo do vídeo Migrou e Travou, teaser para reta, beleza? Eu sou Breno Azevedo. E fui. Essa blusa tá estourando.